Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal do amigo, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal João Rocha, no YouTube, ativar o sininho, receber notificação de novos vídeos. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre a ciência e a religião, demonstrando que, na verdade, elas nunca se antagonizaram. Em verdade, elas se complementam, onde uma para a ciência. Na parte material, a religião avança demonstrando o reino do espírito. E nós estamos estudando os transtornos de humor. Não é? No programa passado, buscávamos e estamos ainda trabalhando a definição do que é um transtorno mental, um transtorno psíquico, um transtorno psiquiátrico, de maneira a quebrar tabus e preconceitos e entender que se trata de uma doença, e não de uma escolha do indivíduo, e não de uma frescura ou de uma fraqueza, que a questão está nos nossos genes, que são ativados não só por questões interiores, mas também por pressões exteriores, como hoje a epigenética nos explica, de como o ambiente tem influência sobre os genes. E, portanto, vamos continuar, vamos lá. Né? Mas, afinal, o que é um transtorno mental? Então, o transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado e maneira de se comunicar de um indivíduo. Então, olha que informação importante dentro da nossa linha de raciocínio, né, que pretende esclarecer e sedimentar que a doença mental é uma doença. E parece óbvio o que nós estamos falando, mas não é tão óbvio assim, porque para nós a doença precisa ser algo visível, um corte, uma fratura, ou a síndrome que o câncer, né, na medida em que ele vai adoecendo os órgãos e a energia vital vai se esvaindo através dele, o indivíduo ganha toda aquela característica peculiar dos doentes de câncer, né? Então, vejam, quando o texto nos explica que o transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral, olha que bacana que é isso para o nosso esclarecimento, né? Então, aqui quebra-se definitivamente o paradigma de que depressão e outros transtornos mentais são frescura. São escolhas de um indivíduo que basta se chegar diante de um depressivo, abrir as janelas, ele está lá no quarto escuro, naquela cena clássica, né? Do depressivo que está no quarto escuro, está desgrenhado, não se cuida, está mal cheiroso, não toma banho há vários dias, não sai para trabalhar, não fala com ninguém. Basta chegar, abrir a janela num dia ensolarado, mostrar para ele as nuvens, o céu azul e dizer a ele: levante-se, vamos viver. Olha, lá fora está um dia lindo. Não é? E vejam, meus amigos e amigas, né? É uma disfunção da atividade cerebral. Ou seja, as funções, né, de funcionamento ordinário de um cérebro são afetadas pelo transtorno mental. E aqui está talvez o grande entendimento que nós precisamos fazer a respeito disso. Não é?
De novo, estamos frisando bastante isso. Ninguém escolhe ficar depressivo ou ter um ataque de pânico. Pergunte a alguém se sofre de pânico, o que ele faria, qual é o preço que ele pagaria para não ter tido o primeiro ataque. Pergunte a alguém que tem depressão, qual é o preço que ele pagaria para não ter depressão. Pergunte a alguém que tem uma esquizofrenia, o que ele pagaria para não ter a esquizofrenia. Pergunte a alguém que tem burnout, o que ele pagaria para não ter o burnout. E vejam, meus amigos e amigas, além da questão da disfunção da atividade cerebral, esses indivíduos sofrem um enorme preconceito social. E que começa, infelizmente, dentro da própria família. Tanto que a família quer esconder. Eu posso fazer um relato de casuística aqui, né? De uma paciente que me procurou, porque necessitava de um atendimento psicológico pelas vias da análise, que é um método terapêutico da psicanálise, infeliz com a sua vida, da maneira como a sua vida acontecia, como ela estava naquele momento. Então, infeliz no casamento, infeliz em outras questões, distante dos filhos, havia perdido o pai, havia perdido a mãe. E essa paciente veio para a primeira sessão. Então, e tecnicamente, a primeira sessão chama-se vomitório, porque quando uma pessoa chega a procurar um profissional de saúde mental na área psicológica, né, é porque ele já está sufocado. Então, ele precisa verbalizar o que está prestes a explodir. Por isso que chama vomitório. Quando nós terminamos a anamnese, pegamos ali as informações que cada profissional, dentro do seu âmbito de atuação, escolhe qual é a melhor anamnese que ele considera. Umas serão mais extensas, outras serão mais sintéticas, mais enxutas, e isso, em hipótese alguma, prejudica o trabalho, é só uma questão de técnica, não é? Então, após o final da anamnese, quando o profissional passa a palavra ao analisando, que é, na verdade, a maneira como a psicanálise se refere àqueles que procuram os seus profissionais, o indivíduo vomita, literalmente, ele fala caudalosamente daquilo que lhe acomete. Então, esse primeiro momento para essa paciente para essa analisanda, já foi um momento de alívio. Ela pôde falar. E qual é a diferença de falar para um profissional e falar para um amigo? É que pelo envolvimento emocional do amigo, o amigo muitas vezes expressa julgamentos. E o profissional, ele é orientado, ele é treinado para não julgar. Nem na fala, nem na expressão. Porque não é esse o seu papel na prática terapêutica. O seu papel é analisar os conteúdos que vão surgindo na fala da pessoa, de maneira a auxiliá-la a enxergar o que ela não está conseguindo perceber por si só, porque ela está no olho do furacão. A pessoa está no olho do furacão. E, portanto, ela não tem capacidade sozinha de enxergar o que está acontecendo. Então, o profissional que é treinado para isso,
ele tem percepções através das técnicas para entender aonde estão os traumas, os complexos afetivos, e assim conseguir conduzir esta pessoa num processo terapêutico que a leva a se libertar do que a incomoda. Então, essa paciente veio na primeira sessão, veio na segunda sessão, veio na terceira sessão, não apareceu para a quarta sessão. Então, nós recebemos uma mensagem nos notificando de que ela não compareceria mais às sessões, porque a família havia descoberto, e aquilo humilharia a família. Infelizmente, meus amigos e amigas, isso é uma realidade. Há um enorme preconceito de que procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, procurar um psiquiatra, então, é coisa de doido. E esse é um tabu, um preconceito que precisa ser quebrado. Porque, vejam, as questões exteriores, o ambiente, o clima social, político, econômico, tem um impacto direto na nossa saúde mental. No momento deste que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, com tantas incertezas, com tantas inseguranças, com tantas pressões internas e externas, quantos medos não se avolumaram durante a pandemia? Quantas perdas de emprego colocaram diante da pessoa a possibilidade da fome, da pobreza, da miséria, da morte, obviamente, de não ser capaz de pagar os estudos do filho, de dar aos filhos aquela educação que ele havia idealizado, planejado, imaginado? Né? Quantos relacionamentos se romperam durante a pandemia, causando instabilidades? E isso leva à disfunção cerebral que pode afetar o humor. Então, vejam, o nível de irritabilidade cresceu vertiginosamente, o nível de agressividade cresceu vertiginosamente. Pode afetar o comportamento, né? Indivíduos que se tornam, por exemplo, muito ansiosos podem desenvolver os rituais do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Podem querer não sair de casa. Podem querer não interagir. E nesse nível de estresse, as pessoas têm dificuldade de aprendizado. Eu vou trazer uma outra casuística aqui de uma jovem de 19 anos que nos procurou para o atendimento analítico, se dizendo com dificuldades de aprendizado. 19 anos, meus amigos e amigas. Não estamos falando de uma pessoa de 70 anos de idade que a máquina já desgastou. 19 anos de idade. Com problemas de comunicação. Esquece as palavras. Está construindo uma frase, não consegue se lembrar da palavra para dar sequência no diálogo. Em sã consciência, meus amigos e amigas, alguém escolheria se comportar assim? Numa sociedade que nos cobra tanto, que nos exige tanto? Alguém gostaria, alguém em sã consciência faria essas escolhas?
Claro que não. É óbvio que não. Então, nós precisamos olhar para o transtorno mental com essa gama de detalhes que eu estou trazendo para vocês. Onde nós vamos aqui fazendo, né, sempre esse apanhado. Montamos a teoria, vamos trazer a casuística e vamos colocar ainda a questão de natureza espiritual, quando julgarmos necessário, para que a gente vai aprendendo de uma maneira didática, de uma maneira acessível, que o transtorno mental é real, é grave, é sério, e ele não afeta só o indivíduo, ele afeta a família inteira. Não é? Afeta os amigos, enfim, todos os que convivem com este indivíduo. E aí vejam, né, por não ter sintomas físicos claros, os transtornos mentais foram ignorados por muitos anos durante a história da medicina, e só nas últimas décadas passaram a ser estudados de forma mais aprofundada. E nós estamos aqui, meus amigos e amigas, exatamente dando uma pequena contribuição, né? O nosso objetivo aqui não é aprofundar o tema. Primeiro, porque da parte psiquiátrica nos falta base, nos falta conhecimento, né? Dado que a nossa formação não é em medicina, né? Mas chamar a atenção. Chamar a atenção. Né? Trazer esse alerta através do conhecimento para dissipar a ignorância e nos tornar, como nós falamos lá no início do programa, e o início do programa aqui nos primeiros programas, de que esse conhecimento precisa nos tornar acolhedores com aqueles que manifestam os transtornos mentais. Bem, paramos por aqui e no próximo programa vamos continuar na fundamentação dos transtornos mentais. Um forte abraço e até lá.